Existia então Jefté, gileadita, homem valente, filho de uma prostituta, ao qual havia gerado Gileade, e a mulher de Gileade também lhe havia dado à luz filhos, os quais quando foram grandes, lançaram fora Jefté, dizendo-lhe, não herdarás na casa de nosso pai, porque és bastardo. Fugindo, pois, Jefté por causa de seus irmãos, habitou em terra de Tobi, e juntaram-se com ele homens ociosos, os quais com ele saíam. E aconteceu que depois de dias os filhos de Amon fizeram guerra contra Israel, e quando os filhos de Amon tinham guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram para fazer voltar a Jefté da terra de Tobi, e disseram a Jefté, vem, e serás nosso capitão, para que lutemos com os filhos de Amon. E Jefté respondeu aos anciãos de Gileade, não me odiastes, e me lançastes da casa de meu pai? Por que pois vindes agora a mim quando estais em aflição? E os anciãos de Gileade responderam a Jefté, por esta mesma causa voltamos agora a ti, para que venhas conosco, e lutes contra os filhos de Amon, e nos sejas cabeça a todos os que moramos em Gileade. Jefté então disse aos anciãos de Gileade, se me fazeis voltar para que lute contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu vossa cabeça? E os anciãos de Gileade responderam a Jefté, o Senhor ouça entre nós, se não fizermos como tu dizes. Então Jefté veio com os anciãos de Gileade, e o povo o elegeu por seu cabeça e príncipe, e Jefté falou todas seus palavras diante do Senhor em Mispá, e enviou Jefté embaixadores ao rei dos Amonitas, dizendo, que tens tu comigo que vieste a mim para fazer guerra em minha terra? E o rei dos Amonitas respondeu aos embaixadores de Jefté, porquanto Israel tomou minha terra, quando subiu do Egito, desde Arnon até Jaboque e o Jordão, portanto, devolve-as agora em paz. E Jefté voltou a enviar outros embaixadores ao rei dos Amonitas, para dizer-lhe, Jefté disse assim, Israel não tomou terra de Moabe, nem terra dos filhos de Amon, mas subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou a Cádiz. Então Israel enviou embaixadores ao rei de Edom, dizendo, eu te rogo que me deixes passar por tua terra, mas o rei de Edom não os escutou. Enviou também ao rei de Moabe, o qual tampouco quis, ficou, portanto, Israel em Cádiz. Depois, indo pelo deserto, rodeou a terra de Edom e a terra de Moabe, e vindo pelo lado oriental da terra de Moabe, assentou seu acampamento de outra parte de Arnon, e não entraram pelo termo de Moabe, porque Arnon é termo de Moabe. E enviou Israel embaixadores a Seom rei pelos amorreus, rei de Esbom, dizendo-lhe, rogo-te que me deixes passar por tua terra até meu lugar. Mas Seom não confiou em Israel para dar-lhe passagem por seu termo, antes juntando Seom toda a sua gente, pôs acampamento em Jaza, e lutou contra Israel. Porém o Senhor, o Deus de Israel, entregou a Seom e a todo o seu povo por mão de Israel, e venceu-os, e possuiu Israel toda a terra dos amorreus que habitava naquele país. Possuíram também todo aquele termo dos amorreus desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus diante de seu povo Israel, e o has de possuir tu. Se Camus teu Deus te expulsasse algum, não o possuirias tu? Assim nós possuiremos a tudo aquilo que o Senhor expulsou nosso Deus de diante de nós. És tu agora em algo melhor que Balaque filho de Zippor, rei de Moabe? Teve ele questão contra Israel, ou fez guerra contra eles? Quando Israel esteve habitando por 300 anos a Esbom e suas aldeias, a Aroer e suas aldeias, e todas as cidades que estão aos termos de Arnon, por que não as reclamaste nesse tempo? Assim que, eu nada pequei contra ti, mas tu fazes mal comigo fazendo-me guerra. O Senhor, que é o juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Mas o rei dos filhos de Amon não atendeu os argumentos de Jefté que lhe enviou. E o Espírito do Senhor foi sobre Jefté, e passou por Gileade e Manassés, e dali passou a Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou aos filhos de Amon. E Jefté fez voto ao Senhor, dizendo, se entregares aos amonitas em minhas mãos, qualquer um que me sair a receber das portas de minha casa, quando voltar dos amonitas em paz, será do Senhor, e lhe oferecerei em holocausto. Passou, pois, Jefté aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou em sua mão, e os feriu de grandíssimo dano desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram dominados os amonitas diante dos filhos de Israel. E voltando Jefté a Mispá à sua casa, eis que sua filha lhe saiu a receber com adufes e danças, e era a única sua, não tinha além dela outro filho nem filha. E quando ele a viu, rompeu suas roupas dizendo, ai, filha minha, de verdade me abateste, e tu és dos que me afligem, porque eu abri minha boca ao Senhor, e não poderei retratar-me. Ela então lhe respondeu, pai meu, se abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu de tua boca, pois que o Senhor fez vingança em teus inimigos os filhos de Amon. E voltou a dizer a seu pai, faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, e chore minha virgindade, eu e minhas companheiras. Ele então disse, vai, e deixou-a por 2 meses, e ela foi com suas companheiras, e chorou sua virgindade pelos montes. Passados os 2 meses, voltou a seu pai, e fez dela conforme seu voto que havia feito, e ela nunca conheceu o homem. Daqui foi o costume em Israel que de ano em ano iam as virgens de Israel a lamentar a filha de Jefté Gileadita, 4 dias do ano. E juntando-se os homens de Efraim, passaram até o norte, e disseram a Jefté, por que foi fazer guerra contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para irmos contigo? Nós queimaremos a fogo tua casa contigo. E Jefté lhes respondeu, eu tive, e meu povo, uma grande contenda com os filhos de Amon, e vos chamei, e não me defendestes de suas mãos. Vendo pois que não me defendieis, pus minha alma em minha palma, e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou em minha mão. Por que pois
subistes hoje contra mim para lutar comigo? E juntando Jefté a todos os homens de Gileade, lutou contra Efraim, e os de Gileade feriram a Efraim, porque haviam dito: vós sois fugitivos de Efraim, vós sois gilearditas entre Efraim e Manassés. E os gilearditas tomaram os vales do Jordão a Efraim. E era aqui, quando algum dos de Efraim que havia fugido, dizia: passarei? Os de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se ele respondia: não, então lhe diziam: agora, pois, dize, Shibolete. E ele dizia: Sibolete, porque não podia pronunciar daquela sorte. Então lhe lançavam mão, e lhe degolavam junto aos vales do Jordão. E morreram então dos de Efraim 42.000. E Jefté julgou Israel por 6 anos. Logo morreu Jefté gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. Depois dele julgou a Israel Ibsã de Belém, o qual teve 30 filhos e 30 filhas, as quais casou fora, e tomou de fora 30 filhas para seus filhos, e julgou a Israel 7 anos. E morreu Ibsã, e foi sepultado em Belém. Depois dele julgou a Israel Elon, Zebulonita, o qual julgou Israel por 10 anos. E morreu Elon, Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Abidom filho de Hilel, Piratonita. Este teve 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 asnos, e julgou a Israel 8 anos. E morreu Abidom filho de Hilel, Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte de Amaleque. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Esta estava no princípio junto de Deus. Por esta foram feitas todas as coisas, e sem ela não se fez coisa nenhuma do que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio por testemunho, para que testemunhasse da luz, para que todos por ele acreditassem. Ele não era a luz, mas foi enviado para que testemunhasse da luz. Esta era a luz verdadeira, que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. No mundo estava, e por ele foi feito o mundo, e o mundo não o conheceu. Ao seu próprio veio, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não são gerados de sangue, nem de vontade da carne, nem de vontade de homem, mas sim de Deus. E aquela palavra se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João dele testemunhou, e clamou, dizendo: este era aquele, de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque era primeiro que eu. E de sua plenitude recebemos todos também graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O unigênito Filho, que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram alguns sacerdotes e levitas de Jerusalém, que lhe perguntassem: tu quem és? E confessou, e não negou, e confessou: eu não sou o Cristo. E lhe perguntaram: que, então, és tu Elias? E ele disse: não sou. Eles disseram: tu és o profeta? E ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para darmos resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que pois batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas em meio de vós está a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, o qual já foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a tira de sua sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Salmo de Davi. Cantarei sobre a bondade e o juízo. A ti, Senhor, tocarei melodia. No caminho correto eu meditarei. Mas quando virás a mim, em sinceridade de meu coração andarei dentro de minha casa. Não porei perante meus olhos obra maligna. Odeio as ações dos que desviam. Tais coisas não me tomarão. O coração perverso se afastará de mim. Não conhecerei ao mal. Destruirei ao que fala mal de seu próximo às escondidas. E não tolerarei ao que tem olhos cobiçosos e coração arrogante. Meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se sentem comigo. Aquele que anda no caminho correto, esse me servirá. Aquele que usa de engano não habitará em minha casa. Aquele que fala mentiras não conseguirá ficar firme perante meus olhos. Pelas madrugadas destruirei a todos os perversos da terra, para tirar da cidade do Senhor todos os que praticam maldade. Até no riso o coração terá dor, e o fim da alegria é a tristeza. Quem se desvia de coração será cheio de seus próprios caminhos, porém o homem de bem será recompensado pelos seus.